Hyundai Getz, do ano 2006, equipado com motor de 3 cilindros 1.5 CRDI, as letras motor D4FA. Este carro ele está aqui para fazer um serviço de revisão, uma revisão periódica, anual. Ora bem, alguns aspectos que eu quero considerar, que eu acho interessante, que eu também quero partilhar convosco. Cada vez mais são as pessoas que nos ligam a pedir para nós restabelecermos o padrão original nos carros. O que é que se entende por isso? Trocar os filtros que estão nos carros da concorrência e colocar os genuínos, ou seja, em cada reparação, em cada intervenção, utilizar as peças genuínas. Pronto. Só para vocês terem uma noção, eu vou partilhar em números redondos o preço das peças que foram pedidas para este carro. Este carro vai levar 3 filtros genuínos e o de habitáculo, que é o conhecido de ar-condicionado ou de pólen, como vocês queiram, da concorrência. Eu já vou explicar porquê. Eu vou falar em números redondos, 100 cêntimos, ok? São números arredondados. Filtro de óleo genuíno da Hyundai custa cerca de 9 euros. O filtro de ar 17 euros. O filtro de combustível 49 euros e o filtro de habitáculo custa 67 euros. Para o carro deste segmento, o filtro de habitáculo é extremamente caro. Pronto. Um carro de 60, 50 mil euros tem filtros de habitáculo às vezes mais baratos do que este carro. Pronto. Justificação para isso. Eu próprio não consigo encontrar porque é que um filtro de habitáculo para este carro custa tanto dinheiro. Mas a verdade é essa, é o que é e não há muito aí a fazer. Como na maioria dos outros casos, vocês vão encontrar agradáveis surpresas, que por exemplo tem um filtro de óleo não é caro. Vocês obviamente que vão dizer, mas eu consigo um filtro de óleo a 5 euros. Vocês até se procurarem bem até conseguem um a 4 euros. Pronto, é o que é. Aqui o filtro de ar, custa 17, mas eu consigo um a 12. Pronto, mas, o resumo é este. Tudo somado, a diferença entre colocar filtros originais e filtros da concorrência muitas vezes são 20 euros. Ok? Pronto, no total. Obviamente que neste caso em concreto isso não vai respeitar essa lógica, esse intervalo de preços, porque o filtro de habitáculo é bastante caro e vai ser o único que vai levar da concorrência. Pronto. Posto isto, este carro apresenta uma dificuldade, que é o acesso, por exemplo, aqui à troca do líquido de travões e também, por uma questão de conforto, comunidade, à substituição do filtro de combustível. Nós não conseguimos substituir o líquido de travões a este carro sem desmontar aqui a caixa coletora de águas, sem remover aqui este suporte, sem remover o motor e o mecanismo das escovas do para-brisas e as próprias escovas e hastes do para-brisas. Pronto. Ali o filtro consegue-se com muita dificuldade, alguma dificuldade e tal, mas consegue-se. É muito preferível trabalhar de uma forma mais confortável, ergonomicamente correta e sem danificar, por exemplo, aqueles tubos de encaixe rápido, porque nós aqui temos acesso e é mais facilitado. E aqui uma coisa que eu quero partilhar convosco. De vez em quando uma outra pessoa pergunta-me porque é que o sistema de combustível ganha corrosão internamente. Pronto. De uma forma muito simples, sem entrar em grandes questões técnicas, porque não é esse o objetivo, para que as pessoas compreendam a norma que regulamenta o combustível, que é a norma internacional, a EN 590, admite a possibilidade de uma pequena percentagem de água em todos os combustíveis. Pronto. Tecnicamente é muito difícil conseguir extrair toda a percentagem de água num litro de combustível, por exemplo. Obviamente que eles não trabalham por litros, é por tonelada de combustível. Mas pronto, dentro da tonelada de combustível há uma quantidade aceitável de água que a própria norma admite. E é aqui o filtro de combustível que tem essa função, essa finalidade, ok? Juntamente com aditivos do próprio combustível, conseguir corrigir essa situação. Por isso é que vocês devem apostar sempre em filtros de elevada qualidade, no que diz respeito a tudo, e nós estamos aqui a falar no que diz respeito a combustíveis. E outra questão muito importante. Por exemplo, este carro ele está com o filtro desmontado.
tem aqui os tubos fechados, o circuito está tamponado. Porquê? Porque essa pequena percentagem de água que existe no combustível, quando o circuito está aberto por algum tempo, okay, como por exemplo à espera de peças e por aí fora, o que é que vai acontecer? A água em contacto com o oxigênio vai criar o fenómeno da corrosão. Pronto. E muitas vezes a coisa se processa por aí. Para haver esse fenómeno tem que haver contacto com o oxigênio. E o oxigênio está presente em 21% do ar que nós respiramos. Pronto. A justificação técnica é essa, mas muito simples, muito básica, sem grandes detalhes técnicos, porque, como eu já referi, não é esse o objetivo. Mas a principal causa da contaminação no circuito é essa. Okay? Muitas vezes nós temos tubos gratados que também pode haver passagens, como também fugas nas anilhas dos injetores, ou seja, há um ponto qualquer do circuito que ficou aberto, que há troca e entra ar para dentro do circuito e obviamente que vai criar essa corrosão. Pronto. O oxigênio em contacto com a água forma esse fenómeno. De outra forma, vocês não vão ter grandes probabilidades de ter o circuito internamente com corrosão. Obviamente que o combustível premium tem uma gama mais sofisticada e alargada de aditivos que previnem também esse fenómeno, como eu já referi. Pronto. Posto isto, não há muito mais a acrescentar. O lubrificante adequado para este carro é um 5W30 com a norma C3. Nós vamos utilizar o lubrificante da Castrol, neste caso. E pronto. A tendência que as pessoas têm é colocar, por exemplo, nestes carros 1040, 540. O lubrificante corresponde àquilo que o fabricante te diz, na sua régua de lubrificação, com a norma que o fabricante refere. Portanto, para a nossa temperatura, este carro leva um 5W30 e é a primeira opção, a primeira recomendação do fabricante. Portanto, é 530, um C3. Ok? Pronto. Outra coisa que eu quero partilhar convosco. Muitas pessoas perguntam-nos qual é o carro que podem comprar de alguma forma fiável, seguro, uma compra segura em estado usado. Vocês, por exemplo, têm estes carros, seja a diesel como a gasolina, são carros altamente desvalorizados no mercado de usados, que por norma estão em estado original, não há aqui transformações ao carro, alterações e etc. E são carros que vocês conseguem arranjar por cerca de 2.000 euros, nem isso, às vezes. Mas por 2.000 euros já se deve conseguir arranjar carros destes. Uma boa relação preço-produto, custos de utilização, é a minha opinião. Por exemplo, vocês têm aqui o Hyundai Getz. Nós temos 3 carros que são assistidos aqui, a gasolina, já há algum tempo, e basicamente aquilo que os carros tiveram foi manutenção, que é troca de bateria, troca de velas, troca de filtros, pastilhas, amortecedores, aquilo que é normal. Avarias, zero. São carros que não são potentes, não. São carros que uma pessoa não pode andar a fazer corridas com eles. Nem é expectável, nem foram feitos para isso. Pronto, são carros honestos, são carros que é o que é tão simples quanto isso. Mas são fiáveis. Pronto. Normalmente são fiáveis. Eu, pelo menos, dos 3 que tenho, obviamente que também é uma pequena amostra, mas são carros do dia a dia utilizados de uma forma perfeitamente normal e nunca apresentar nenhuma avaria para além de uma manutenção rotineira. Nós temos aqui um pequeno foco, ponto de fuga, aqui por este tampão, depois ele vai ter de ser pedido e quando chegar a proprietária vem cá para fazer a troca. E pronto, meus senhores, não há muito mais a acrescentar, é só para partilhar convosco este caso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, até ao próximo vídeo.